Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Mais um dia nós nos levantamos para ser mais que vencedores em Cristo e vencemos o dia com a glória, com a graça e a glória do Senhor, né? Mais um dia nós estamos diante da sua presença, agradecendo a Ele pelas muitas bênçãos, né? Hoje é dia 18 de 3, né, de março de 2026. Estamos a 368 dias do término da geração da figueira. Isso dá 1 ano e 8 dias, né, para tudo terminar. Paz do Senhor, boa noite, Aline, paz, Val, Suzana, boa noite, Maria Rita, shalom, shalom, Pastor Luiz. Shalom, Poliana. Boa noite, Rosane. A Aline já tá com o caderninho dela lá, né? Ela pediu para eu falar sobre desparasitação, né? Tem muita coisa, né, sobre desparasitação. Cada dia a gente aprende mais, né? Cada dia a gente está aprendendo mais sobre isso. Mas hoje é dia de lua nova, é isso mesmo? Tô certa ou tô errada? Hoje é lua nova? Acho que é, né? Tem dois aqui, tem dois. E sempre a desparasitação, como eu sempre falo aqui, né? Ela é feita na lua nova e na lua cheia, né? E na lua nova, por quê? Porque os parasitas, eles vão, como é que diz? Botar ovos, né? Primeiro dia do ano, né? Exatamente. É o primeiro dia do ano hoje, pastor? Hoje é Páscoa? Hoje é a Páscoa judaica? Não, é dia 14, né? Que é a Páscoa, 14 de Nissan, né? Hoje é Rosh Hashanah, né? Primeiro dia da cabeça do ano. Boa noite, Marisa. Então, a gente deve desparasitar na lua nova e na lua cheia, né? Tem alguns protocolos que fazem da lua nova até a lua cheia, né? Porque, obrigado, pastor, porque da lua nova os parasitas soltam os ovos, né? E na lua cheia ele sai para, como é que diz? Para se acasalar, né? Então deve ser feito do começo da lua cheia, aliás, até a lua nova, né? O que eles ensinam a gente a fazer. Eu tenho feito isso. Como agora eu estou tomando uma bateria de chás para esse probleminha que eu tô aí, e graças a Deus está surtindo efeito, eu tô tomando chá de aroeira, chá de malva, chá de, pila de uxe amarelo com unha de gato. Tô tomando também chá de, como é que fala? Como é que é o nome daquilo? Que põe orégano, né? O orégano é desparasitante. Paz, tia Cici. Boa noite, Alberto. Então eu não tô nem olhando muito para a lua por causa disso daí, que eu tô tomando essa quantidade de chá e eles são todos desparasitantes, né? Então o que a gente tem que fazer? Todo mês, o interessante, quando a gente desparasita com natural, eu tava vendo, o remédio que vende na farmácia, ele mata 16 parasitas. Qualquer remédio que você compre na farmácia mata 16 parasitas. Os chás matam muito mais que isso, matam mais de 100 parasitas. Principalmente, eu estava lendo hoje o óleo de cravo. O óleo de cravo não, o óleo de orégano. O óleo de orégano é altamente eficiente para desparasitar. Mastruz, mesma coisa, você toma os 7 dias da lua nova e 7 dias da lua cheia. 7 dias da lua nova e 7 dias da lua cheia. Ou uma sequência, né? Da lua nova até a lua cheia. Mas interessante, irmãos, por exemplo, você faz um chá de cravo, né? O cravo é também altamente desparasitante. Graça e paz, Mariquinha. É Mariquinha, né? É isso mesmo. Esse parasita é para quem come ali. Não, minha irmã, todos nós temos parasitas. Carne que você come tem parasita, verdura que você come, queira ou não queira, tem parasita.
Por mais que você lave, sempre vai algum lá para dentro. Isso vai juntando, né? Tudo que você come, você pega aí você vai na fila de um banco, você põe a mão no... Ali tem parasita, entendeu? Não, você deve fazer nas duas. Deve fazer nas duas. Pode começar a tomar hoje, pode. Vai até o final da lua. O óleo de orégano é farmácia de manipulação e eu vi, tem umas empresas, né? Tem uns laboratórios que fazem esse óleo de orégano. Entendeu? Então é muito interessante. E também, mas você pode fazer um chá. O chá de orégano com cravo é altamente desparasitante, né? Irmãos, depois que eu comecei a me desparasitar, a minha vida mudou, minhas dores foram embora, sabe? Começou a minha vida, eu estava encarquilhada. Louvado seja Deus, eu tô hoje outra. Já faz 2 anos que eu faço desparasitação todo mês. Eu comecei desparasitando com aquele remédio sem vermes, tá? Aquele remédio sem... Eu não sei, preciso olhar aí no calendário. Cravo com orégano antes de dormir. Exato, pode ser, ou pode ser em jejum também, tá? Outra forma de desparasitar é com alho. O alho é altamente, eu gosto muito do alho. Eu ponho o alho num copo d'água, eu amasso ele, coloco no copo d'água, um copo de 200 ml de água, e tomo em jejum. Eu tomo em jejum depois de 1 hora que eu vou comer alguma coisa, mas eu tomo em jejum, eu faço isso durante a lua nova, durante a lua cheia. Como eu disse, eu não estou fazendo agora porque eu estou tomando uma quantidade enorme de chá, por esse probleminha que eu tô. E glória a Deus, está dando efeito, graças a Deus, eu já não estou mais sangrando, louvado seja Deus. Já as cólicas pararam, entenderam? Só dá um calorão enorme, mas ainda, eu sei que ainda é. Mas louvado seja o Senhor. Então eu faço, como eu faço já 2 litros de chá por dia, então eu não estou fazendo por causa disso, tá? Exatamente, você faz até o término da lua nova e depois você faz de novo na lua cheia. E uma coisa interessante que eu aprendi é que você deve fazer isso em todos os meses que tem a letra R. Março, abril, maio você já não desparasita, junho também não, julho também não e agosto também não. Setembro já desparasita de novo. Outubro, novembro, dezembro, todo mês que tiver a letra R no nome do mês, você desparasita. Só não desparasita nos meses que você não tem a letra R, que são uma sequência. Maio, junho, julho, agosto. 4 meses que não adianta você fazer, que não vai surtir muito efeito, entenderam? Eu não sei qual é o segredo, mas eu acredito que é inverno. Acredito que por ser inverno, outono, inverno, né? Entendeu? Eu aprendi isso com uma pessoa bem antiga, tá? E é bom aprender com os antigos, né? É bom aprender com os antigos. Então, agora o alho é primordial. Se você for desparasitar, faça com alho também. Toma o alho de manhã e os chás à tarde, entendeu? Mas tome o alho, amassa um dente bom de alho, graúdo de alho, amassa ele no copo à noite, põe água, deixa tampadinho lá, deixa ele 12 horas. 12 horas a água absorvendo o sumo do alho e você toma de manhã em jejum. É uma benção, é uma benção. Eu já fiz com losna também, que é muito bom. Já fiz o orégano também, é ótimo. Cravo, eu sempre faço chá de cravo, sempre faço. O cravo é um dos primeiros para desparasitação. Então, paz do Senhor, Ivone, para você também, minha irmã. Irmã Rudiger dos Caminhoneiros começa amanhã. Diz que sim, né? Diz que sim. O cravo com limão é muito bom. Eu estava vendo cravo, limão e bicarbonato. Diz que é uma maravilha. Eu estava lendo hoje sobre bicarbonato e eles mandam lá tomar alho, cravo, bicarbonato e limão. Ou também limão com bicarbonato. Muito interessante, gostei de ver. Agora, cuidado com o limão, tapa os dentes, tá? Sempre quando você te colocar limão, toma no canudinho, para não ter perigo de afetar o esmalte dos seus dentes, tá bom?
E assim nós precisamos fazer, porque é o seguinte, irmãos, nós vamos passar por um período difícil aí, né? Um período, o gengibre também é bom. Mas esses que eu falei para você aí são tiro e queda, viu? Eles matam mais de 100 vermes, tá? Nos sítios solares, eles vendem as tinturas desparasitantes por um preço acessível. Ó, a Meire colocou aqui, ó. É absinto elosna, isso. Eu não, absinto não é elosna, não. No sítio aqui, gente, a Meire colocou, nos sítios solares, eles vendem as tinturas desparasitantes por um preço acessível. Anotem aí o que a Meire passou, que é muito bom, tá? A gente é bom. Quanto mais informação você tiver, melhor é. Agora, eu digo uma coisa para você. Você vai notar muita diferença. Eu, depois que eu fiz com 100 vermes, eu primeiro tomei o remédio 100 vermes. Foi um mês tomando o remédio deles. Eu cheguei a ter uma cólica de fígado e eu não sabia que eu estava com giardia, né? E louvado seja Deus, foi a última cólica de fígado que eu tive, porque eu sempre tinha cólica de fígado, foi a última. E nunca mais eu tive, até o dia de hoje. E vou dizer para vocês, depois de tudo isso, eu melhorei de tudo do meu corpo. Tudo, tudo, tudo. Aí eu comecei a estudar sobre parasita. Eles vão nas articulações, na musculatura. Eles vão te comendo por dentro e você vai sentindo dores horríveis. É verme que está te comendo por dentro e você vai sentindo dores e você nem imagina, paz do Senhor, Fatinha. Você nem imagina que é um vermezinho daquele que está acabando com a tua vida, entendeu? Porque nós desacostumamos de desparasitar, né? A Botica Alternativa também vende tinturas desparasitantes, que é bom também, exatamente. Então eu procuro, irmãos, eu não tomo remédio de farmácia, sou sincera para vocês. Eu busco tomar somente coisas caseiras, tá? Eu louvo a Deus porque Deus é bom em todo tempo, tá? Tem uma irmã que congrega aqui com a gente, né? Eu falo congrega porque, queira ou não queira, nós estamos unidos, né? Para ler a palavra de Deus, né? E aonde tiver 2 ou 3 em meu nome. E eu não vou falar o nome dela, não, mas eu vou contar o que está acontecendo. Essa irmã, apareceu um câncer nela, no seio. E o médico queria rasgar o seio dela, porque estava vindo para fora, né? Ele queria fazer quimioterapia nela e ela falou, não vou fazer quimioterapia de jeito nenhum, eu vou confiar em Deus. E de lá para cá a gente vem orando, a gente vem buscando a face do Senhor, a gente vem pedindo a Deus, né? Ó, gente, anota aí o que a Meire colocou, que a Poliana também colocou, aí vocês procurem aí. E a gente vem orando a Deus pela vida dela, ela parou com tudo. Ela parou de comer carne, parou com um monte de coisa, só tomando os chás, fazendo o tratamento natural. Uma vida que não é brincadeira. Ela praticamente se ausentou do mundo, né? Para poder fazer esse tratamento. E clamando ao Senhor e clamando a Deus. E a família querendo levar ela para o médico, ela resistindo que não, que Deus ia limpar ela com aquilo que Deus deixou na terra. E hoje a gente conversando, né? Ela estava me falando que ela fez uma consulta nessas terapeutas, né? Naturais. E a terapeuta falou para ela, olha, o seu semblante é de uma pessoa saudável, não tem... Aparentemente você não tem mais nada, o que tem aí é o que já está saindo, né? Está expurgando, o corpo está jogando para fora, o que está ruim é por dentro. E assim ela tem feito com argila, com tudo quanto é coisa natural que você puder imaginar, tá? E ela tem feito assim, ela tem sido, para mim, é uma pessoa admirável. Para Deus nem se fala, porque ela, enquanto os outros correm, né, para a medicina convencional, ela foi aos pés do Senhor pela medicina que Deus deixou, que são as ervas. E Deus está ouvindo a oração dela, e Deus está ouvindo o clamor dela, e ela já está ficando curada. Querida, curada ela já está, né? Só tem que terminar de sair o que está lá dentro, que já está no final, entendeu? A semente de abóbora também é bom para verme. Você tritura ela, tá? E tem outra coisa, a semente de... ela toma graviola, toma isso aí tudo, entendeu? E
As sementes, irmãos, a semente de mamão, não precisa nem deixar ela secar. Você pega a semente do mamão, põe no liquidificador, bate bem batido e toma aquele suco, entendeu? Da semente do mamão, que também é altamente desparasitante. Altamente desparasitante. Então, como voltando a falar dessa irmã, né, ela tá aqui, mas eu não vou falar o nome dela. Mas ela é um exemplo. É um exemplo de fortaleza, é um exemplo de fé. É um exemplo daquela pessoa que ela fala, não, eu confio no meu Deus e é nele que eu não vou deixar ninguém pôr a mão em mim, eu não vou deixar ninguém me rasgar, né, me operar para tirar, para fazer uma quimioterapia, não, eu vou confiar no Senhor, aquele que é o dono do ouro e da prata, é o dono da vida, entendeu? E então eu digo para vocês, é maravilhoso, é maravilhoso. Que nem eu falei um outro dia que ela estava triste, né, cansada, porque cansa, né? Cansa, não é fácil. Eu falei, olha, não se canse, não pense assim. Olha para trás, se tivesse fazendo a quimioterapia, que jeito que você estaria? Às vezes nem viva mais estaria. Mas Deus foi tão maravilhoso que ela já ela está bem, né? As pessoas que acompanham ela já falaram para ela que ela está com aparência muito melhor do que muita gente que vai lá e não tem nada, entendeu? Porque Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Ele honra a fé dos seus filhos. Pode ter certeza disso. Mas é isso aí, né, irmãos? Muita coisa acontecendo, o mundo pegando fogo, né? Pode usar o açúcar de coco. Olha, irmãos, eu não conheço açúcar de coco. Mas eu digo para você uma coisa. Eu acho que deve ser bom, né? Açúcar de coco, não é o açúcar comum, né? Eu aqui só uso, quando eu uso açúcar aqui, é só açúcar, não é refinado, eu só uso açúcar cristal, tá? Mas tenho tirado o açúcar também da minha vida, tá? Tenho tirado o açúcar da minha vida. Eu acredito que já tem cura para um monte de doença, porque Deus deu conhecimento. Exatamente. Mas se você for olhar Noé, né? Quando os filhos de Noé começaram a adoecer e morrer, Deus mandou um anjo ensinar a Noé, os filhos de Noé, a se curar com as ervas. Entenderam? Então, os matos que tem no Brasil são todos medicinais praticamente. A maioria dos matos que tem no Brasil são todos medicinais. Isso é bom. Como eu disse para vocês, aqui no fundo da minha casa eu tenho como que é? Dente de leão, picão preto. Eu tenho, como é que fala? Quebra-pedra em quantidade. Tem aquela outra aranto aqui no fundo de casa. Tem um monte. Exatamente, Ezequiel se curou com uma pasta de figo. Exatamente isso. Entenderam? Então, irmãos, Deus deixou a natureza para nós nos curarmos. Vocês querem ver uma coisa? Como que câncer é verme? Você quer ver um negócio? Há muitos anos atrás, quando minha mãe ficou muito mal, minha mãe ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia nos rins, ela tinha um rim fechado. E o outro rim dela tinha parado. E aí ela precisou fazer uma plástica no rim. No canal do ureter que ligava na bexiga, era fechado. Precisou abrir aquilo ali. E tinha uma enfermeira lá no hospital, ela era... Picão preto é bom para tudo que você quiser. Ele é anti-inflamatório potente, tá? A minha mãe ficou boa de uma como é que fala? Minha mãe ficou boa de uma infecção nos rins com picão preto. Em 30 dias ela não tinha mais infecção nenhuma. E 2 anos tomando 3 injeções por dia, hein? De antibiótico. Em um mês ela tomando chá de picão preto, não tinha mais nada. Mas deixa eu contar aqui. Tinha o, como é que diz? Exatamente, desparasitava, exatamente. Escuta isso. E a Silvina, nunca me esqueço, era uma enfermeira uma enfermeira crente que tinha lá na Santa Casa, em Ribeirão Preto. E ela um dia chegou para minha mãe e contou que há meses atrás, uma irmã da igreja dela foi internada com câncer no estômago. E o médico internou para operar ela rapidamente, porque o câncer já estava tomado. Paz, Keira.
E aí o que aconteceu? Essa irmã começou a orar e a igreja começou a orar por ela, e orando, e orando, e orando. Quando foi na véspera, na noite da cirurgia, ela ia operar às 9 da manhã. Naquela madrugada ela viu dois homens entrando no quarto dela. 2 homens vestidos de branco entrando no quarto dela. E falaram para ela assim: nós viemos aqui te operar. E ela falou assim: nossa, mas está tão cedo, né? Não é mais tarde a cirurgia? Não, é agora, nós viemos aqui para te operar. E começaram a conversar com ela e ela, como é que diz, aliás, ela começou a ver que eles mexiam na barriga dela. Ok, a Suzana colocou: Lugol também desparasita. Tá vendo? Ó, eu também tô tomando Lugol. Toda madrugada eu tomo. E aí, o que aconteceu? Ela começou a ver eles tirarem de dentro dela cobras. Eles tiraram várias cobras de dentro dela e colocavam numa bacia as cobras. E naquilo ela dormiu. A última cena que ela viu foram as cobras que eles iam tirando de dentro da barriga dela e colocando na bacia. E ali ela acordou, quer dizer, ela dormiu, né? Dormiu. E quando foi no outro dia de manhã, as enfermeiras acordaram. Aí a Silvina estava atendendo ela. E saudou ela e tudo mais, né? E ali elas conversando, ela falou assim: Silvina, eu fui operada essa noite, vocês já me operaram. Ela falou: como assim operaram? O pessoal tá vindo aí para te buscar. Ela falou: não, mas eu veio o médico aqui, veio 2 médicos aqui, eles tiraram um monte de cobra da minha barriga. Eles tiraram cobras da minha barriga. Não era lombriga, Marisa, era cobra, minha irmã, cobra. E daí o que aconteceu? Como é que diz? Foi chamado o médico. O médico veio. Ela contou o que tinha acontecido, que ela tinha visto 2 homens de branco entrando no quarto dela, que eles estavam vestidos de médico, e que ela tinha sido operada. E o médico falou: então vamos primeiro fazer um exame para depois fazer a operação. Irmãos, fizeram o exame nela. Não tinha mais nada no estômago dela. Nada. E esses dias, quando eu comecei a estudar, falei uns 2 anos que eu comecei a estudar sobre desparasitação, né? Porque eu não conhecia essas coisas, agora que eu tô conhecendo também, né? E quando foi, como é que diz, que eu comecei a estudar sobre desparasitação, pode ser, né, Meire? Pode ser. Que aí eu fui lembrar desse sonho, falei: gente, as cobras que eles tiraram de dentro da barriga dela. As cobras que Deus tirou de dentro da barriga dela. Porque mesmo sendo obra de feitiçaria, é parasita, né? É parasita. Então, irmãos, antes de vocês, qualquer coisa que vocês forem ter, que vocês tiverem, não corra para o que está aí, não. Ora a Deus e desparasita teu corpo. Desparasita teu corpo. Porque o que nós temos é excesso de parasita no nosso corpo. O que nós temos no nosso corpo é excesso de parasita. E esses parasitas mexem até com a mente da pessoa. Entendeu? Esses parasitas mexem até na mente da pessoa. Então, vamos ficar alertas, vamos ser inteligentes, né? Vamos buscar Deus, né? E como é que diz? E Deus vai nos limpar. Eu creio, irmãos, no poder de Deus, eu creio. Eu creio no poder do Senhor. Deus não nos criou para viver doente. Deus nos criou para viver saudáveis. Mas o que a gente faz? A gente vai tomar um remédio e se enche das porcarias do mercado. Chips, como é que é o nome do outro? Coca-Cola, tudo quanto é tipo. Boa noite, Edna. É tudo, paz, Irene. É tudo quanto é porcaria que tem no mercado, você se enche. Nuggets, tudo quanto é coisa com parasita, nós estamos enchendo a cara. Que jeito que Deus vai curar você se você não para de comer porcaria? Entendeu? Que jeito que Deus vai te curar se você não para de comer o que está parasitando o teu corpo? Que são esses industrializados, esses embutidos. Entendeu? Então prestem bastante atenção. Sabe?
Nós temos que... Outro dia um irmão falou para mim, irmã, mas é ruim, a gente precisa parar de comer essas coisas, por quê? Eu falei, meu irmão, o que adianta Deus te curar se você está enchendo a cara de porcaria? O que adianta Deus te curar se você não sabe segurar a sua boca? Vai te curar para você ficar doente depois? Entendeu? Então, presta atenção, todo tipo de semente é bom, todo tipo de semente é bom, tá? Tira não sei quantos copos de água do corpo. Sim, a Coca-Cola é um veneno. Coca-Cola é veneno, fora o açúcar. Fora o açúcar que ela tem. Açúcar em quantidade. Entendeu? Em quantidade absurda. Então, irmãos, eu não estou dizendo que uma hora ou outra você não possa comer, mas tem gente que vive disso. Tem gente que é viciada em Coca-Cola. Eu tive uma tia que perdeu a vesícula por causa de Coca-Cola. O café da manhã dela era uma Coca-Cola na mesa. O café da manhã dela era uma Coca-Cola na mesa. Agora, pede para Deus curar? Como é que Deus vai curar se não para de comer essas porcarias? Ou nós tomamos um prumo na nossa vida, né? Ou nós colocamos a nossa vida no altar, até para alimentação, ou nós vamos morrer doente. Nós temos que saber o que a gente quer. O que é que nós estamos querendo? Ter fé e viver de acordo com a palavra de Deus? Então vamos voltar para a comida verdadeira. Não para essa comida falsificada, comida pronta, né? Que já vem para te matar. Não é verdade? Agora, pois é, que refrigerante causa câncer no pâncreas. Pois é. E tem gente que vive disso. Tem pessoas que vivem disso. Eu conheço crianças que não comem comida de verdade. Elas só comem... A única comida que elas comem de todo dia é um macarrão. É só isso. Tá entendendo? É só isso. Mas do resto, se não for o nugget, se não for comida do McDonald's, que é uma comida que já está comprovada que tem carne de gente ali, que aqueles hambúrgueres são feitos de carne de pessoas, né? Já está comprovado, testes foram feitos. Mas não, preferem comer um lanche lá no Mac, né? Aquilo lá que se considera saudável. Ainda paga uma fortuna para sentar no tal do Mac, né? Para sentar no tal do Mac. Então, exatamente, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tem que cuidar dele, né? Exatamente, a Sadi colocaram vários mercados comidas transgênicas, só ir para micro-ondas, exatamente. Irmão, sabe aquela lasanha, né? Uma lasanha que lembra? Eu sempre comprava aquela lasanha. Sempre comprava ela. Quando eu trabalhava demais, então eu comprava. Quando foi um dia, eu esqueci de deixar ela no freezer. Comprei, esqueci de deixar no freezer, deixei no refrigerador. Irmãos, quando eu abri aquilo lá dentro estava tudo se mexendo. Você via os bichos se mexerem dentro da lasanha da Perdigão. Tá? Eles se mexiam. E eu não tinha cozido nada. Não tinha assado ela. Eu esqueci de um dia pro outro de pôr no como é que fala? De pôr no freezer. Quando eu olhei, que eu vi aquilo, falei, não, nunca mais eu como isso. E nunca mais eu... Como é que diz? Nunca mais eu comprei. Nunca mais. E louvo a Deus por isso. Mas vamos lá, né? Irmãos, nós estamos numa reta final. Certo? Nós estamos numa reta final para a volta de Jesus. E a Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra que nós lemos no livro de Enoque, que lá diz que... Boa noite, Fernanda. Lá diz que vai vir um anjo para medir a nossa fé, medir as nossas obras. Estão lembrados disso? Pois é. Como você vai buscar a Deus se você não tem vida com Deus? O que é ter vida com Deus? É andar dentro dos princípios de Deus. Muitos de nós não estão andando dentro dos princípios de Deus e não busca
andar nos princípios de Deus, porque às vezes lê a Bíblia e não entende. Então, eu pensei hoje bem, eu falei, meu Deus, nós estamos precisando entender o que é andar nos caminhos do Senhor, o que é realmente estar perto dele, o que é realmente estar dentro das 4 linhas da palavra, né? O que é 4 linhas da palavra, quando eu falo assim? É um quadrado, né? Você precisa estar dentro do quadrado que vai te levar à salvação. Esse quadrado se chama mandamentos do Senhor, certo? Então eu resolvi da gente fazer um estudo no livro de Provérbios. Faz tempo, acho que eu só li com vocês uma vez o livro de Provérbios há muito tempo atrás. Então nós vamos ler aqui o livro de Provérbios, porque apesar de Salomão ter feito grandes porcarias nesse mundo, né? Ele deixou 2 livros interessantíssimos, que é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Na Bíblia Católica e na Bíblia Etíope tem o livro de Eclesiásticos também, mas não foi Salomão que escreveu, tá? Não foi Salomão que escreveu. Então nós vamos começar a ler o livro de Eclesiastes. Nós vamos ler hoje o capítulo 1 desse livro, que é Salomão, filho de Davi, escreveu. Nós temos que entender que Salomão, apesar de ter feito o que ele fez, né, os pecados dele não foram brincadeira. Ele se desviou por causa de mulher. Mas nestes livros aqui ele condena tudo aquilo que ele fez. Então vamos pegar a boa parte que Salomão deixou, que está escrito na palavra. Deus não ia permitir que esse livro estivesse aqui se não fosse para estar. Então o livro está aqui, tá? Então vamos lá. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência. Olha isso, sabedoria, instrução, prudência. Presta atenção. Presta atenção. Instrução é ter conhecimento. Prudência é você não pôr o pé onde você não sabe o que você está fazendo. Vamos ser prudentes, né? Vamos ter inteligência, né? Vamos ter sabedoria. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade. Para dar ao simples prudência. Não avançar o pé naquilo que você não deve avançar. Não avançar o teu pé naquilo que pode te levar para a desgraça. Tá? Não avançar o pé quando você vê que Deus está falando que é para você ficar quietinho. Presta atenção. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, quer dizer, juízo, tá? Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria. Olha aí, Shalom, sede da verdade. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Não te deixe seduzir por pecadores. Presta atenção nisso aqui. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Ciência quer dizer conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Eu devo conhecer primeiro a matemática? Eu devo conhecer primeiro a geografia? Eu devo conhecer primeiro os filósofos desse mundo? Não. Eu tenho que conhecer primeiro o temor de Deus. O conhecimento do temor de Deus primeiro vai te dar ciência, vai te dar conhecimento para você saber aonde você põe o teu pé, quem você lê, quem você vê, quem você escuta, tá? Isso é ser sábio. O temor do Senhor, ele te ensina a você a viver. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução.
A maioria das pessoas não querem ouvir de Deus um não. Elas querem fazer o que dá na telha. O crente verdadeiro, irmão, ele não faz o que dá na telha. Ele consulta Deus. Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso fazer aquilo? Senhor, como eu devo me portar? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, põe no meu entendimento o que é da tua vontade. Senhor, faz de mim um vaso novo. Senhor, orienta os meus caminhos. Eu devo tirar satisfação com fulano de tal sobre tal determinada coisa? Eu devo ficar de boca fechada? A nossa mente tem que estar na sintonia da palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é aquele que me leva à frente. É aquele que diz se eu posso ou se eu não posso. Eu não posso agir pela minha vã maneira de viver. Eu não posso agir pelo meu jeito de enxergar, não. Eu tenho que ter o olhar de Deus, eu tenho que ter o olhar do céu, para que eu possa me ver livre das armadilhas de Satanás. E mesmo a gente estando aos pés do Senhor, muitas das vezes a gente cai nas armadilhas sem querer. Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Não deixes a doutrina de tua mãe. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aí você vai falar assim, mas irmã Ruth, a minha mãe era um problema. Era capaz de eu ensinar minha mãe. Minha mãe não tinha cabeça para fazer nada. Minha mãe vivia na vidona. Eu sempre fui jogado de um lado para o outro. Eu sempre fui jogado de um lado para o outro. Não, você foi jogado, mas o Senhor te conquistou. O Senhor te trouxe. O Senhor te guardou. O Senhor te trouxe para a vida eterna. O Senhor te chamou. Então, você tem que ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a nossa mãe. O Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus. E a sua palavra, ela está aqui para você consultar ela o tempo todo. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, daquele que te criou, e não deixes a doutrina da tua mãe, da palavra de Deus. Porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias, com lábia, te quiserem tentar seduzir, não consintas. Não, vamos ali fazer um negócio ali, que vai dar certo, nós vamos ganhar muito dinheiro. Você só dá seu nome lá que você vai ver, você vai receber um monte de coisa, É assim que Satanás começa a conquistar. É assim que Satanás começa a chamar você para purpurina. Mas quando você resiste, Deus te abençoa. Ele não vai te dar riquezas, pode até te dar. Mas Ele vai te abençoar com tudo que você precisa. Você não vai ter falta de nada. Porque você busca o Senhor para fazer os teus negócios. Olha aqui, Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue. Espreitemos sem razão os inocentes. Irmãos, vocês querem ver uma situação que está patente nesses dias agora? Vocês querem ver? Nós temos aí uma igreja, Dois patinhos na lagoa. Uma igreja dos dois patinhos na lagoa, Foi fechada agora, Foi fechada, uma delas em Belo Horizonte foi fechada. Esses homens que ganhavam muito dinheiro, É Mustang, Mustang, sei lá como que é o nome do carro lá, Carrões, ganharam de dízimo, Ganharam de dízimo, desse pessoal. Filhos de pastores foram chamados com blandícias, com lábia, para ganhar um troquinho a mais. Não faz mal, não faz mal. Eu vou ficar rico, eu vou encher as igrejas de dinheiro. Eu vou encher a igreja dos dois patinhos na lagoa de dinheiro. Vou encher, então não faz mal o que eu vou fazer.
Eu vou ficar famoso, né? O tal do rapaz, né? Do rapaz, o rapagão lá que tá preso, né? Pois é, 1001 mulheres, né? Fazendo coisa, porque assim, irmãos, um abismo chama o outro abismo. Filho de pastor, né? Neto de pastor. Conhece a palavra de Deus, chegava a fazer programas evangélicos, né? Na rede dos dois patinhos na lagoa. Chegava a fazer, né? De repente, houve a blandícia, houve, né? A lábia. Viram que o rapaz era fácil, sabia seduzir. Satanás foi lá com seus agentes, trocaram uma lábia no ouvido dele, e sabiam que ele tinha uma propensão para querer ser grande, né? E ele desceu de braçada. Qual é o fim dele hoje? Dentro de uma cela, na cadeia de alta periculosidade, uma cela de vidro, sendo vigiado 24 horas por dia, porque os grandes do país querem matá-lo, para que ele não denuncie os outros. Isso aqui, irmãos, caiu na blandice, caiu na conversa como é o conto do vigário do diabo. Satanás usou, Satanás tirou da graça de Deus, e Satanás agora jogou como joga um trapo velho. Tá entendendo? E os profetas, né, da dois patinhos na lagoa, fazendo já a clava forte, né, outro banco, fazendo já, observando como que eles estavam enriquecendo e estão enriquecendo, né? Trazendo igrejas pretas para o Brasil, sendo ídolo de todo o povo, e agora estão aí vendendo suas mansões nos Estados Unidos, porque o povo, ó, dízimo, ó, baixou. Você acha que isso é pouca coisa? Deus está trazendo julgamento. Satanás é assim, irmão. Ele tira você da graça de Deus. Ele vem com lisonjas no teu ouvido. Ele vem te convidando para grandes feitos. Ele vem jogando a purpurina. Enquanto a purpurina está no ar, você tá fazendo o que ele quer. Mas quando ele vê que você já foi usado e que você já perdeu a graça de Deus, sabe o que ele faz com você? Ele te joga na lata do lixo. É isso. Entendeu? Te jogam na lata do lixo. É o que fizeram com esses daí. E vai aparecer muito mais. Vai aparecer muito mais. Por quê? Porque Satanás já tirou a presença de Deus deles. Será que vai ter retorno? Não sei. Acho difícil. No tempo que nós estamos agora, eu acho muito difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. A mente já se corrompeu de uma tal forma, porque o Espírito Santo, ele vem e fala, não faça isso, não entre nisso. Ele vem uma vez, ele vem duas, ele vem três, ele vem quatro, vem cinco, vem seis. De repente o Espírito Santo não toca mais. Não toca. Por que que não toca? Porque a pessoa resistiu ao que o Espírito Santo falou. A pessoa resistiu à fala do Espírito Santo e o Espírito Santo se retira. Porque Jesus, ele não é atrevido. Não. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Tá entendendo? Ele não arrebenta a porta. Ele não é o diabo que arrebenta, tira a graça de Deus, tira a presença de Deus no coração e depois joga na lata do lixo, como esse povo está jogado na lata do lixo agora. Sendo motivo de escárnio para todos. Seguindo aqui. Traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. É o que está acontecendo com eles, estão tragados vivos. Entendeu? Exatamente, ele usa, abusa, depois descarta. Por isso temos que ficar de olho nas propostas malignas. Exatamente, seja o que for.
casamento, emprego e outros assuntos. Exatamente isso. Olha isso aqui, traguemos-nos vivos. Aqueles que seguem, né, as palavras de arrogância, as palavras, né, que Satanás vem colocando na frente deles. Olha aqui, ó, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de fazenda preciosa, riqueza, encheremos as nossas casas de despojos. O que eles fizeram, né? Tiraram dos pobres os aposentados, né? Agora estão aí. Lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. É, a bolsa do banco, né? A bolsa do banco. Todos estavam numa bolsa só. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Filho meu, não te ponhas a caminho deles. Suzana, te digo uma coisa, minha irmã. Não sei se vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo. Deus tem poder, mas o problema é o coração do homem. Tem certas coisas que as pessoas rejeitam a Deus. Deus avisa, não faça, não faça, não faça. Isso de não ouvir o Espírito Santo falar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pessoas que ouvem o Espírito Santo falar, não entra nisso, não faça. Não faça, Deus avisa. A rejeição à voz do Espírito Santo é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave. E estes armam ciladas contra o seu próprio sangue. Olha isso. Gente, o que está acontecendo aí é exatamente o que está aqui no primeiro de Provérbios. E a sua própria vida espreita. O que eles estão fazendo para as famílias? Trazendo vergonha. Trazendo vergonha para a igreja. Trazendo vergonha para os membros da igreja. Usar os membros da igreja para lavar dinheiro. Essas, as veredas, olha aqui. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Entendeu? Exatamente, em Deuteronômio está escrito: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida, Deus sugere. Eles tiveram tempo para não entrar nisso, Deus avisou. Você pode ter certeza. Eles rejeitaram a voz de Deus. A rejeição da voz do Espírito Santo é pecado contra o Espírito Santo. Pode ter certeza disso. A suprema sabedoria altissonante clama de fora. Está reverberando. Exatamente, Deus está corrigindo. Será que está corrigindo ou está punindo, pastor? Totalmente. Aí é que mora a questão. Enganar o povo, não só o povo de fora, como o povo de dentro também. É muito sério. Isso que foi feito é coisa séria. Porque isso aí, pastor, é só a superfície. O senhor não tem noção do que tem na profundidade. O senhor não tem noção do que tem na profundidade. Irmãos, é coisa grossa. Eu sei porque eu estou sabendo. Eu estou sabendo de coisa assim que não dá para... Não dá. Até... Como é que diz? Comércio de mulheres. Até comércio de mulheres. Patrocinada por pastores das Dois Patinhos na Lagoa. Mandavam carros e mais caros, carros de mulheres, principalmente na cidade de Curitiba, viu? Coisa séria, coisa séria. Então, por isso que eu digo, avançar no sinal muito mais do que era para ter feito. Por isso que eu digo, é entregar para Deus. Porque a volta de Cristo é muito próxima. Não vai demorar.
Não vai demorar. A suprema sabedoria altissonante clama de fora, pelas ruas levanta sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Olha isso, nas encruzilhadas. O que é feito nas encruzilhadas, meus irmãos? A sabedoria está clamando. É feito coisas que não devem. É feito trabalhos para matar pessoas. No meio dos tumultos, olha a terra está cheia de tumulto, Deus está falando, não entra nisso. Lembra quando houve o 8 de janeiro? Que nós falamos aqui. Tem quem que está lembrado aí quando eu falei aqui para o pessoal, não vão nessas passeatas, não façam parte disso, isso é laço do passarinheiro. Quem que estava aqui lembra disso? Eu avisei quantas vezes, foi um tumulto, disseram que eu não era patriota, que eu estava torcendo pelo partido que ganhou aí, falaram trocentas mil coisas e eu avisando, não vão, isso vai ser um laço. Isso vai ser um laço do passarinheiro. Mas o povo não quis ouvir. Chegaram a fazer live para falar mal da minha vida. Então eu estou contando isso para vocês entenderem como que Deus avisa. Como que Deus avisa. Eu avisei. Chegaram a se juntar para fazer live contra a minha vida. Uns aí que agora estão pregando, né, um monte de coisa aí, estão falando de escatologia, estão falando um monte de coisa aí. Essas pessoas aí vieram contra mim, quase me engoliram. Eu só permaneci porque Deus falava comigo, cala a tua boca e continua pregando. Cala a tua boca e continua pregando. Tá aí o povo, tudo preso. Entendeu? Sim, pastor, mas Deus avisou. E não avisou só pela minha boca, não. Avisou pela boca de muita gente. Muita gente foi avisado. Mas queriam, porque tinham outros pastores que estavam incentivando a estarem lá, né? Minhas abelhinhas, meus isso, meus aquilo, né? Entendeu? Então, irmãos, eu digo para vocês, eu durmo em paz na presença do Senhor, porque aquilo que Deus me mostrou, eu trouxe. Apesar de acabarem com a minha vida. Mas para mim não tem problema, não. Não tem problema, porque eu estou aqui, trazendo a palavra do Senhor. E digo para vocês, eu não tenho vaidade nenhuma nisso, porque nós somos servos de Deus, nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Entendeu? Nós estamos aqui para ser usados pelo Pai. Então eu trago aquilo que Deus manda. E hoje eu estou trazendo aquilo que Deus está mandando. Nós precisamos santificar as nossas vidas. Boa noite, Apocalipse. Entendeu? Então nós precisamos santificar as nossas vidas, irmãos. Deus está bradando, Deus está falando, não entrem em confusão. O povo crente lá ajoelhado em frente aos militares. Aquilo é idolatria, meus irmãos. O povo de Deus crente ajoelhado em frente dos militares pedindo socorro, sendo que o socorro vem do alto, vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Presta atenção. Olha aqui, ó. Quantos honestos amareis a neciedade? E vós loucos, esse rapaz aí é um louco. E quem está junto com ele é louco inteiro. Foi usado pelo diabo para abastecer os grandes da capital federal. Foi o bode, né? Foi o bode não, né? Foi a, como é que chama? É boi de piranha. Foi o boi de piranha. Entendeu? O boi de piranha. Até quando honestos amareis a necessidade? E vós escarnecedores desejarei o escárnio? E vós loucos aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Que ainda dê tempo, irmãos, de se converterem. Que ainda dê tempo. Quem sabe esse que está lá preso se converte. Quem sabe? Não acredito muito. Sou sincero em dizer. Eu não acredito muito. O que foi feito foram coisas horrorosas. Coisas tenebrosas. Eu sei que Deus perdoa. Mas eu digo pela proximidade de tudo que está para acontecer. Pela proximidade de tudo que está acontecendo. Agora, Deus pode, se um coração se dobrar a Deus, sinceramente, como Manassés fez, né? Manassés matou Isaías, foi colocado, foi preso e voltou
né, foi colocado num carro preso com espinhos, né, nos espinheiros, e ali ele clamou a Deus e Deus ouviu e Deus restituiu o reino dele. Pode acontecer, mas lá dava tempo. Aqui nós já estamos na reta final. Esse é o problema. São dois momentos diferentes. Manassés, Deus deu a vida para ele. Tinha tempo para aquilo, mas e agora? Nós teremos tempo para errar e voltar? Eu sei que eu estou sendo dura, eu sei disso. Mas é uma reflexão que eu quero fazer com você. Será que vai dar tempo? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Irmãos, que eles tenham na mente deles arrependimento suficiente, que o pacto que eles fizeram com Satanás não tenha cortado o elo deles com o Senhor. Esse é o problema. Mas porque clamei e vós recusastes, olha isso. Mas porque clamei, Deus está clamando, e vós recusastes, porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Vocês estão ouvindo isso aqui? Não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Ele não está falando aqui de qualquer um que peca porque, sabe, não vigiou na hora que tinha que vigiar. Não, ele está falando de pessoas que batalharam contra o Criador. Pessoas que colocaram a palavra de Deus em conflito. Colocaram a palavra de Deus sob escárnio. E engraçado, né? Engraçado que Deus está usando um homem crente, um pastor, para fazer juízo sobre todos eles. Entendeu? Deus está usando um pastor para fazer juízo sobre esse povo. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção na situação. A situação ela é totalmente espiritual. Presta atenção. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Aquele homem está no aperto, na angústia. Quem sabe, né? Pode alguém falar para ele, se arrepende, meu amigo. Mas parece que o aperto e a angústia, pelo que a gente ouve dizer, é pelo que perdeu. Não pela condição que caiu. É por quem não o salvou, que prometeu, ele pagou muito caro para salvarem ele, e ninguém salvou ele. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. Está aqui, não sou eu que estou escrevendo. Está escrito. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, graça e paz, Andréia, comerão do fruto do seu caminho. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples o matará. E a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Irmãos, está aqui, não sou eu que estou dizendo, é o Senhor que está falando. Eu lembro o dia que Deus falou comigo que para o meu ex-marido não existia mais nada. Ele estava no vento, porque ele tinha rejeitado todas as oportunidades de voltar para os braços do Pai. E eu pedi para o Senhor uma palavra e Deus me deu 4 de Hebreus. 4 de Hebreus. Deixa eu achar aqui.
versículo 6. Deixa eu achar aqui Hebreus, deixa eu ver aqui. Não, 6 de Hebreus, versículo 4, ao contrário. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Irmã Ruth, a senhora está sendo dura, rude. Tô lendo a palavra de Deus. Tô lendo a palavra de Deus. Não é qualquer coisa. Não. O que está ali não é qualquer coisa. Mexeu com um monte de gente. Mexeu com um monte de gente. Presta atenção. Colocou a palavra de Deus no chão. Enganou a muitos. Enganou a muitos. Você acha que Deus vai deixar isso barato? Sinto em dizer, irmãos, não vai. Não vai. Nós estamos já naquela parte onde diz: aquele que é limpo, se limpe ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Tá entendendo? Aquele que é limpo, se limpe ainda. E o que é sujo, suje-se mais ainda. Então, meus irmãos, vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos dar graças a Deus porque nós somos pequenininhos. Vamos dar graças a Deus porque o Espírito Santo fala no teu coração e você obedece. Vamos dar graças a Deus porque o Espírito Santo faz você chorar. Você chora pela presença do Espírito Santo? Chora? Pois é. Esse povo não chora pela presença do Espírito Santo. Eles choram porque Satanás os abandonou. É por isso que eles estão chorando. É por isso que eles estão gritando. Porque o Espírito Santo foi deixado. A palavra de Deus foi deixada de lado. A palavra de Deus foi abandonada. Os princípios da palavra foram abandonados para abraçar as riquezas desse mundo. Entendeu? Para esses, meu irmão, vai ser muito difícil ter salvação. Eu acho que é quase impossível. Eu estou sendo sincera. Naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho visto Deus fazer, naquilo que Deus já fez na minha vida. Eu não sou nada e nem ninguém. Não sou nada. Não sou, meu Deus do céu, quem sou eu na fila do pão? Nada vezes nada. Mas eu tenho uma coisa dentro do meu coração, é o temor de Deus na minha vida. Eu tenho uma coisa dentro de mim, é que eu sei que se eu errar, eu posso perder a minha salvação. Então, meu irmão, vamos abraçar os mandamentos dessa palavra. Vamos abraçar aquilo que Deus está nos dando. O Senhor nos deu espírito de humildade. O Senhor nos está dando um espírito de submissão à palavra dele. Tá entendendo? Exatamente, Andréia. São corações corrompidos. Corações corrompidos. Então, meu irmão, todos os dias se levante para ser mais que vencedor em Cristo. Todas as manhãs você vai lá fora e diz assim: Senhor, as tuas misericórdias estão se renovando. Renova elas sobre a minha vida também. Me ajuda a ser mais que vencedor em ti. Me ajuda a estar diante da tua palavra. Me ajuda a andar na retidão da tua graça. E saber, irmãos, que nós não somos nada e nem ninguém. Mas uma coisa nós podemos dizer, mediante a palavra de Deus que foi lida aqui, que aqueles que um dia provaram das bênçãos do Pai, como está em Hebreus, mas voltaram atrás,
crucificaram a Cristo novamente. Não tem como ser readmitidos de novo. Estão destituídos da glória de Deus. Não vamos seguir esse exemplo. Vamos seguir o exemplo da humildade. Vamos seguir o exemplo de Manassés. Manassés fez um monte de coisa, mas ele se voltou com o coração sincero para o Senhor. Vamos seguir os mandamentos de Jesus. Paulo fez tudo o que ele fez com o coração aberto. Matou cristãos com o coração aberto. Mas o dia que o homem do caminho encontrou ele no caminho, Paulo se converteu, porque o coração, ele não conhecia a verdade, mas esses homens aí conhecem a verdade. Eles não deixaram de conhecer a verdade. Eles conheceram. E se tiver fôlego ainda de vida para eles, se tiver fôlego de vida ainda para eles, que o Senhor os alcance. Esse é o que nós queremos, né? Então vamos clamar a Deus por nossas vidas e pela vida daqueles que ainda vão ouvir essa palavra, que precisam ouvir essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder e graça. Tu és um Deus, Pai, de justiça. Tu és um Deus que chama o Teu povo para estarmos diante da Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda a vigiar e a orar, sem cessar, para que sejamos achados por dignos de não passar por todas essas coisas e estar em pé diante do Teu Filho. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Senhor, abre as portas do nosso entendimento, abre as portas da nossa vida, para que nós não venhamos, Senhor, a sucumbir nesse mundo que já está desmoronando, Pai. O mundo já está desmoronando. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, vem ser conosco, vem nos ajudar, vem nos dar a paz que excede a todo entendimento, vem nos fazer, Senhor, a chorar de arrependimento pelos erros que nós cometemos. Vem nos ajudar, Senhor, a estar firmes contigo. Senhor, eu te peço nesse momento por essas vidas que estão aí, perdidas, praticaram tantas coisas imorais, tenebrosas. Se houver ainda arrependimento, que a tua mão de misericórdia esteja sobre eles. Que a tua mão de poder esteja sobre eles. Mas o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas tu és Deus, Deus que criou os céus e a terra. Deus que muda corações. E nós estamos entregando esse povo todo, principalmente esses que saíram do meio e praticaram tudo isso. Tu conheces todas as coisas. E eu te peço em nome de Jesus, se ainda restar alguma coisa, que a tua mão de poder esteja sobre suas vidas, resgatando. Porque a tua palavra diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro. E é nisso que nós nos firmamos para fazer essa oração. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, no nome honrado do teu Filho, Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Fica firme com Jesus. Lembra, o tempo do fim já chegou. Nós estamos agora sendo divididos, bodes e ovelhas, tanto no mundo, da parte do mundana, como da parte espiritual. As ovelhas do mundo vão passar o milênio. São as nações que vão passar o milênio. E as ovelhas do reino de Deus, que estão lutando com o reino de Deus, vão para a vida eterna. Vão ter seus corpos glorificados. Que vocês possam entender isso. Está tendo uma divisão no mundo, tanto de um lado como do outro. Bodes e ovelhas para um lado. Trigo e joio também sendo dividido. Fica alerta, não perca a tua coroa.
não perca a tua coroa. Fique na graça do Criador, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.